Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma iniciativa do CRA São Paulo em parceria com a organização WCD Brasil. Na série Conselho de Mulheres, eu bato um papo com administradoras e conselheiras que fazem parte da organização WCD Brasil sobre a importância da ampliação da participação feminina, não só nos conselhos aqui do Brasil, como também no mundo de uma forma geral. Comigo nessa edição, a administradora Andréa Destre, que é fundadora e presidente da Friendsbe, também conselheira independente na BPWSP e na Blau Farmacêutica, onde ela também integra o Comitê de Pessoas e coordena o Comitê de ESG. A gente não pode esquecer que a Andréa também é integrante da Comissão de Pessoas do IBGC, entre outras titulações, certificações. Tudo bem, Andréa? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Maria Rita. Primeiramente, quero agradecer ao CRA por essa iniciativa, enfim, super bacana, e a você pela acolhida aqui hoje. Obrigada. Imagina, é um prazer tê-la aqui com a gente. E para começar nesse bate-papo, eu gostaria de iniciar num assunto que eu imagino que seja bastante delicado para você, mas também foi um divisor de águas, né? Foi quando você descobriu em 2017 um câncer e a partir de então virou a sua chave profissional, surgindo até a Friendsbe, é produto desse momento, né? É, sim. Fala pra gente um pouquinho sobre esse momento, como era a sua rotina antes dessa descoberta e o que é que mudou de lá pra cá? Não, para mim falar sobre isso é muito tranquilo, viu, Maria Rita, sem problema nenhum mesmo. Então, né, eu era executiva, né, foram aí 25 anos à frente, né, uma carreira tradicional de pessoas, sustentabilidade, começando como estagiária, a diretoria aí de empresas muito relevantes no mercado. Então, a vida executiva é aquela que todo mundo conhece, né, gente? Muitas horas de trabalho, eu trabalhava de 12 a 16 horas, realmente bastante, sempre viajei muito, pressão, né, claro, sempre curto prazo, pressão por resultado, muitas variáveis, coordenando sempre, e muito estresse. Não é nada diferente do que é hoje em dia, enfim, tudo como é. Mas, em 2017 veio o diagnóstico. E, claro, né, primeiro momento é aquele baque, porque tudo que eu imaginava saber sobre câncer, falei assim, nossa, não está tão certo assim, né? E eu comecei então a estudar o impacto das emoções no corpo e na mente. E passado aí, né, um ano de tratamento, aliás, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, a gente está fazendo um programa de mulheres, acredito que muitas mulheres vão nos ouvir, então eu quero abrir parênteses aqui para um tema super relevante, que é a gente mesmo, mulheres, conhecemos o nosso corpo, tá? Então eu mesma descobri o meu nódulo e isso ajudou muito no tratamento, né? Então começar assim, realmente ver do início o processo, é muito relevante. Então, fecho parênteses aqui para dar esse recado aí importante. Muito importante. Mas, então, pós-tratamento, né, foi um ano de tratamento completo, e ao sair eu só tinha uma coisa em mente, era um pensamento recorrente, que é, eu quero construir um mundo mais feliz. E, nossa, um negócio desse tamanho, né, eu conversava com as pessoas, pensando, só isso que você quer, né, Andréia? Você não quer mais nada não, né, tá fácil. Falei, não, que isso, eu sei fazer, não, eu fui head de remuneração, né, pragmática, desempenho, banco, não, imagina. Mas brincadeiras à parte, esse pensamento não saía da minha cabeça e eu fiz comecei um processo de muita entrevista, entrevista efetivamente bem organizada, estruturada, com, sabe, centenas, milhares de pessoas responderam, e eu comecei a analisar aquele movimento e falei assim, nossa, aqui tem um caminho, né? O caminho de apoiar a construção desse mundo mais feliz, daí surgiu a Friendsbe, onde a gente nasce com a crença de que o bem-estar individual é que faz esse mundo mais feliz. Então, como é que funciona isso, Maria Rita? Esse processo, né? A gente faz um paralelo
com aquele movimento quando a gente joga uma pedrinha no lago, todo mundo já fez isso, é fácil de entender, né? Você joga, você vê ali a primeira ondinha, a segunda, a terceira, e aquilo vai diminuindo, né? Até você não ver mais, mas a energia, ela continua sendo propagada. Então, assim, quando a gente tá bem, a gente faz o bem para outra pessoa. Então, se eu estou bem, eu faço bem, quem está bem, produz bem. Então, uma pessoa que está bem, ela impacta pelo menos outras 6 pessoas que saem melhor do que estavam, né? Então, imagina isso nas organizações, as empresas investindo em educação emocional, né? Em autoconhecimento e educação emocional da sua liderança. A repercussão que isso tem no grupo, né? Nas equipes de produtividade, de relações positivas, enfim. Então foi por aí que a gente começou o trabalho com a Friendsbe. A Friendsbe passou por 3 programas de aceleração. Nós entramos no BNDES Garagem, no Inovativa e, por último, no Future Females, que é um programa de aceleração em parceria com o governo inglês. Então a gente veio dessa construção. Andréa, você faz parte de diferentes conselhos trabalhando bastante as pautas de diversidade e equidade de gênero. Essas pautas também têm sido bastante comuns em outros conselhos, né? Como é que você está acompanhando isso? Você acha que isso reflete alguma transformação na própria sociedade? Nossa, você estava perguntando e a primeira fala que me veio à cabeça foi uma fala do Simon Sinek, que é um estudioso, né, sobre as novas relações no ambiente de trabalho. Bom, e ele tem uma frase que é assim: 100% dos seus funcionários são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E eu gosto muito dessa frase porque isso sumariza bem, né, o que eu também acredito e porque eu acredito que hoje, né, que bom que isso passou a ser pauta dos conselhos de administração, né? Então, quando você pergunta da sociedade, eu entendo que sim, né? Se a sociedade mudou, foi a sua pergunta. Eu entendo que sim. Como é que eu vejo esse processo de evolução? Com a pandemia, e precisa falar dela, porque foi um movimento que foi meio que um corte, assim, e que acelerou muito essa mudança na sociedade. O planeta parou. Então, o planeta parou, e aí, a partir daí, eu vou falar da experiência humana, né? Que é o que eu domino melhor. Então, assim, qual a experiência humana disso? Todos nós, o planeta inteiro, viveu uma reclusão. A gente viveu o luto. A gente viveu o medo de adoecer, né, e de vir a falecer, o medo, né, desse luto, de perder as pessoas que nós amamos, o medo de perder o emprego, né, a economia parou, o medo de quem é empresário de perder o seu negócio, né, então, e uma coisa que não tinha receita, eu acho que veio muito do mundo que é hoje. Tinha precedente, né? Você não tem receita, né? Mas não fugindo da questão, né, voltando para a questão do que acelera, por que a sociedade mudou, como é que eu vejo isso? Os valores da sociedade mudaram. Então, as pessoas hoje, elas tiveram toda a experiência, as empresas se adaptaram, trabalharam à distância, mas o ponto principal é, as pessoas querem investir seu tempo, né? E eu ressaltando aqui que tempo não é dinheiro, né? Apenas, né? Tempo é vida, em primeiro lugar. E essa percepção veio para as pessoas, é a minha vida. Então as pessoas querem trabalhar, claro, querem colocar a sua alma, querem levar resultados, querem trabalhar com significado, querem, né? Isso faz bem, trabalhar faz muito bem para a gente, né? É uma fonte enorme de realização e de saúde para a gente. Mas elas querem trabalhar naquilo que tem significado para elas. E é isso que eu acho que muda muito, né? E as empresas estão tentando achar caminhos. Então, o que eu vejo, assim, como conselheira, olhando para as organizações, né? Ou como nas aulas que eu dou no IBGC também, enfim, toda oportunidade que eu tenho. Eu acho que as empresas precisam se dedicar à estratégia de gente.
A gente sempre fala de estratégia no mundo corporativo como estratégia de produto, estratégia de expansão, estratégia de investimento em tecnologia, M&As, enfim. Mas a estratégia de gente é o que a gente precisa fazer agora, porque é quem entrega, né? Quem que traz isso, quem que junta tudo isso, quem que traz seus resultados? Gente, né? Então é esse resultado que a gente precisa ajudar o conselho a entender, é ter estratégia também de gente. E eu vejo mais, o que eu vejo a gente vai ter, né, as empresas que vão trazer esse diferencial competitivo, são as empresas que entendem, né, que procuram entender a nova arquitetura dos valores sociais e aplicar esse entendimento, né, no design do negócio, da cultura e do modelo de gestão. Interessante você falar isso, André, porque eu gostaria justamente de saber quais são os principais pilares, né, que uma organização pode desenvolver para ter uma cultura organizacional estruturada, focada, né, nessa gestão de pessoas, nessa estratégia de pessoas. Eu vou sempre trazer aqui o olhar do conselho, né? Então, quando eu olho para o conselho, o nosso grande papel é ajudar a empresa a transcorrer no tempo, ou seja, a que ela permaneça relevante, longeva e saudável para todos, né? Para todos os stakeholders. Então, quando eu olho, e você me pergunta dos fundamentos da cultura, eu gosto muito do conceito do lifelong learning, que é a necessidade do conselheiro também se manter atual dentro do mercado, né? Dentro da sociedade. Ou seja, a gente acabou de dizer que a sociedade mudou muito. Então, é importante porque a empresa, Maria Rita, ela vive dentro de um contexto. A empresa, ela não está sozinha, né, atuando por ela mesma. Ela existe dentro de um contexto de espaço e tempo. E isso vai mudando no decorrer do tempo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no início da década de 90, né? E ali já a grande referência era o modelo GE de atuação, que era o Jack Welch, enfim, que foi revolucionário, né? Eu fui fã, enfim, e sou fã daquele época, daquele momento, daquele contexto, daquela sociedade. Mas ainda hoje a gente usa esse modelo em todas as organizações, em muitas organizações, né? Então acho que é esse que é o papel do conselho, é a gente se manter questionando as nossas crenças, questionando as verdades e se posicionando primeiramente com humildade, sabe? A humildade de falar assim, peraí, né? Aquilo que funcionou para mim lá atrás pode não funcionar agora. Deixa eu entender isso, né? E não negar aquilo que está acontecendo, não culpar as outras pessoas, né? Eu vejo muita fala sobre as gerações novas, né? Toda vez que eu dou aula no IBGC, essa é uma pergunta recorrente. Sim. Que é assim, Andréia, fale aí das novas gerações, aí vem os fenômenos, né? Quiet quitting, quiet firing, enfim. E aí eu falo, gente, o que acontece, né, é que, eu explico, que eu já expliquei aqui da arquitetura de valores sociais, mas por que as pessoas mais jovens pedem mais demissão, saem mais? Porque é mais fácil, né? Elas não estão ainda na posição de liderança, conseguem outra colocação mais fácil, enfim. Mas o valor foi para todo mundo que mudou. Todo mundo passou pela mesma experiência, né? Então, acho que a gente, enquanto conselho, tem que ter isso como fundamento. Essa humildade, esse olhar de aprender e saber trabalhar na diversidade. Excelente, Andréia. Bom, conta pra gente, né, como surgiu o interesse de você se tornar uma conselheira, quando foi isso? Então, foi tudo muito natural e parte desse meu processo de reflexão do meu propósito na vida, né? Então, faz parte, sim, desse meu propósito, que, claro, eu criei a Friendsme com esse propósito de construção de um mundo mais feliz. Bom, e como é que eu faço isso? Então, eu atuo com o meu propósito em 3 frentes, né? Com a Friendsbe, que eu já expliquei aqui, então ali eu atuo junto aos RHs das organizações, apoiando na educação emocional, no autoconhecimento.
no conselho, né, nessa consciência e na estruturação de uma estratégia de gente, como eu comentei anteriormente, né, e no próprio IBGC que eu componho. Por que eu fui para o IBGC justamente, né? O IBGC é o grande think tank de governança corporativa. Então eu entendi assim, lá, e é uma grande felicidade, porque lá eu coordeno o grupo, né? A gente atuando na comissão de pessoas do IBGC, a gente atua em temas, a gente trabalha em subgrupos, né? Em temas que vão apoiar os conselheiros a construção desses novos paradigmas que a gente está comentando aqui. Sim. Bom, e lá eu coordeno esse grupo de saúde integral. Então, são os 3 chapéus que eu tenho com o mesmo propósito em colocações diferentes, né? Em cada forma apoiando de um jeito, mas com o mesmo objetivo. O que vem a ser saúde integral? Eu ia te perguntar isso, porque eu vi que você foi moderador em um evento do próprio IBGC que relacionava a saúde integral com resultados sustentáveis. Explica pra gente esses 2 conceitos, que eu fiquei bastante curiosa. Então, esse evento foi para conselheiros certificados, né? E a gente trouxe uma pessoa que representava um indivíduo, que teve um burnout, que tem toda uma experiência para contar sobre isso. Uma pessoa que é uma conselheira e que falou sobre o papel do conselho nessa visão da saúde integral. E uma pessoa que representava a sociedade, né, do instituto que trabalha o ser humano, né, o humano, nos outros papéis sociais. Como é que isso se integra na sociedade? Como é que está a saúde quando a gente fala do governo? Como é que está a saúde quando a gente fala dos brasileiros? Enfim. E foi um foco maior na saúde mental nesse caso. Mas o que vem a ser isso? Quando a gente fala de resultados sustentáveis, a gente precisa estar com pessoas que estão engajadas. O que a gente está falando aqui é de business. Mas business tem que ser bom para todo mundo, tá? É o conceito, para quem está nos assistindo, é o conceito do capitalismo consciente. A empresa, ela tem que se preocupar em ser relevante para a sociedade, em dar ganhos para a sociedade. E o ganho vem para o acionista, para as pessoas que nela trabalham, para as pessoas que com ela interagem, então fornecedores, clientes, terceiros, né? E a sociedade, a comunidade na qual ela está inserida. Então, quando a gente fala de resultados sustentáveis, é aquele resultado que é bom para todo mundo, né? O conceito do ganha, ganha, ganha. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, e era uma coisa que nunca fez muito sentido para mim, mas muito novinha, né? A gente não para pensar, mudar essas coisas, mas nunca engajou, né? Que era, né, nos quadros, na parede, tinha lá, né? Nosso objetivo é trazer resultado para o acionista, né? Isso vem muito de um capitalismo do início, né, ali do meados do século XX, eu creio, com o Friedman, nos Estados Unidos, trazendo essa visão de capitalismo, que o objetivo era lucro pelo lucro, enriquecer, né? E isso só aumenta a disparidade. Ou seja, se o empresário ele quer resultado, né? Ele tem que entender que isso vem pelo meio das pessoas. E por isso que é tão relevante, Maria Rita, a gente entender o que querem as pessoas. Porque nós queremos todos a mesma coisa. Então, assim, o que nós queremos? Nós queremos um trabalho que tenha significado, que é o tal do propósito, né? Mas o que para o humano é o significado. Eu quero entender, eu quero trabalhar naquilo que eu acredito, né? Esse é o significado. Eu quero trabalhar num lugar que eu possa colocar minha potencialidade, né? Que aquilo que eu tenho de melhor seja valorizado e que eu seja estimulada a me desenvolver, a realmente investir em mim, a aprender onde eu tenho mais condição de aprender, Sim. que não queira me transformar em quem eu não sou, né? E que ela tenha condição de aprender ali, circular e fazendo coisas novas, né? Diferentes, que tenha confiança das pessoas, enfim. Isso é um ambiente saudável. Então, quando a gente fala de saudável, é isso. Em antagonismo a isso, a gente tem a cultura tóxica, que é muito falado hoje, uma cultura onde você não tem segurança psicológica, é muito falado hoje. Mas tudo isso está baseado em quê? Em um modelo novo de gestão. Que você quebra o paradigma de que a pessoa só trabalha se você estiver ali tomando conta, né? É uma delícia falar sobre isso, porque se você pega, eu vou falando aqui, vou lembrando. Vamos lá. Se você pensa
na industrialização, né? Quando você começou, a gente começou a ter a segmentação, né, para produção, né? Onde você começou a chamar de mão de obra, né? Mão de obra, só a sua mão que eu quero, só quero o trabalho, Sim. né? Onde você começou a investir em pessoas, trazer pessoas para crescer, produtividade, que era só para mão ali de obra, você começou a chamar de headcount, né? Ou seja, né, aquela força do gado que ficou lá no passado, os senhores feudais. São mensagens, são palavras que a gente traz que estão presentes hoje no nosso dia a dia. Então, se a gente não olha para isso, entende o significado e pensa, qual é a minha crença em relação ao trabalho? Qual é a minha crença em relação às pessoas? Né? E se eu tenho a crença do supervisor, né, que tem que estar olhando para as pessoas, tem a supervisão ali, que se eu não estiver olhando as pessoas no trabalho, vai ser esse modelo que eu vou colocar. Então, voltando à linha do conselho, eu entendo que o conselho, né, com a preparação que a gente tem hoje, não mais daquelas pessoas que... Ainda existe, mas enfim, a tendência é ser cada vez menos, né? De você ter pessoas realmente profissionais, né, que trabalham, estudaram para isso e que têm entre as suas formações toda essa questão do conhecimento humano, né, que é passado. Seria uma formação de um conselho mais humanizado. Exato, com essa visão de estratégia de pessoas. Né? Eu vejo que é isso. A partir desse momento você consegue começar a ajudar também, né, as pessoas que estão como CEOs, as pessoas que são executivas da organização, toda a atuação cadeia, né? no comitê, exatamente. Bacana. Bom, para entender as pessoas, eu imagino que quanto mais diversidade existir, melhor. Você vai ter mais possibilidades de acertar. Quero saber de você, uma conselheira, qual é a experiência de fazer parte de um conselho diverso? O que é que isso impacta positivamente no trabalho de vocês, conselheiros? É o que eu acredito, né? Não preciso nem falar isso, né? Não só por ser mulher, mas por ter feito uma linha de executiva na área de gente, é o que eu acredito. A diversidade soma. Agora, eu tenho um líder de referência, né? Que é o Fábio Barbosa, que eu trabalhei no Banco Real e aprendi muito ali. Para mim é uma referência. E ele sempre dizia: como são inteligentes as pessoas que pensam como eu? Fantástico, né? Porque isso traz justamente, né, a dificuldade que a gente tem de trabalhar com o diverso. Ou seja, o primeiro paradigma, né, que a gente tem que quebrar é que o diferente agrega. Né? Então, assim, se está todo mundo num conselho, somos colegas, somos iguais, né? Num conselho não tem hierarquia. Tá? Então, somos todos iguais ali. Estamos todos com um objetivo que deve ser o mesmo, o bem da organização. Né? Então, você ter pensamentos diferentes é fundamental, porque cada um traz a sua perspectiva. O que é um ponto de vista? É toda a experiência que você tem, toda a vivência que você tem colocada a favor, a serviço do bem da empresa. Né? É isso que a gente fala de diversidade. Então, quando a gente vai trabalhar com o diverso, que é difícil, né? A postura nossa precisa ser de ouvir. De ouvir, não para responder, né? De ouvir para entender, para fazer mais perguntas. Poxa, eu não gostei disso, não concordo. Ao invés de falar besteira, que é a tendência natural, né? Quando você pensa que você tem a verdade absoluta com você, né? Você para e fala: Maria Rita, me conta mais. Por que você pensa isso? Qual o efeito? Né? O que você sugere? Se a gente fizer o que a gente está sugerindo, o que você vê de risco? É investir tempo de ouvir o outro. Né? Então, eu acho que a gente está aprendendo a trabalhar com diversidade, e eu acho que é assim mesmo, o processo de evolução é assim, né? E eu acho que a gente está construindo este processo. Então, a partir do momento que a gente aprenda a trabalhar bem a diversidade, a valorizar o que cada um traz ali, as empresas vão colhendo mais frutos, né, dessa integração, dessa sabedoria coletiva. A gente já falou aqui sobre algumas características, né, dos conselhos atuais, a questão da humanização, a necessidade da diversidade. Queria saber se você, como uma conselheira, né, como é que você vê
a sua representatividade no conselho? Por exemplo, na mesa que você senta, tem mais mulheres do que tinha no passado? Como é que você enxerga essa questão da equidade de gênero no conselho? Eu vejo uma grande evolução. Eu sou uma otimista, né? Porque eu acredito na vida, acredito que as coisas vão dar certo e que as coisas evoluem, né? Então, eu acho que mudou muito. Então, assim, olhando da época que eu era executiva, que não faz tanto tempo assim, você vê, eu comecei a fazer uma transição, a decidir minha transição em 2018, eu fiz minha formação em conselho em 2019, né? Sim. Assumi o primeiro conselho em 2020. Então, é uma trajetória recente, né? Digamos assim. Mas eu tinha muito contato com o conselho também como executiva. Então, o que eu via, né? Eu via uma sala só de homens, por exemplo, né? E hoje, eu já, claro, né, sou conselheira, junto comigo tem outra conselheira também, entramos juntas, né, nesse conselho, uma acolhida ali no conselho, uma valorização, né, do nosso papel, da nossa responsabilidade, da nossa história. Então, eu vejo de forma muito positiva o que vem acontecendo. Então, assim, tem a consciência da sociedade, de uma forma geral, dos executivos, né? Mas também tem o que apoia esse movimento, que são as formações em conselho, né? A gente tem formações só para mulheres, a gente tem formação para mulheres negras, a gente tem leis, né, que começam a pedir mais mulheres, cota de mulheres. A gente no pode conselho, acreditar que enfim. essa inclusão está sendo genuína, não está sendo por Exato. obrigação, cumprimento de cota, por exemplo. Maria Rita, eu digo que é um movimento que vem amadurecendo. Perfeito. Né? Acredito que na empresa que eu estou seja genuíno. Eu não sei se isso acontece em todas as empresas. Mas o movimento como um todo, você acredita que está sendo positivo. Exatamente, mas tem que começar. Né? Começar e aí vai tendo valor, de novo. Não é só ter mulher por ter mulher, mas é a perspectiva. Uma empresa, num conselho, ela precisa olhar que ela tem clientes diversos. Né? Ela tem colaboradores diversos. Então, você tem que ter conselheiros também com pontos, né, de vista diferentes que representem a sociedade na qual a gente está inserido. Então, acho que isso ajuda muito. A gente viu grandes erros da corporativos, inclusive propagandas e tudo mais, de empresas que tinham só um olhar e deixaram de ver coisas, né, e foi pro ar coisa absurda. Então, é preciso, olha essa relevância. Bom, Andréa, durante a sua trajetória você recebeu vários reconhecimentos, né? Principalmente pela sua atuação na área de gestão, na área de RH. Então a gente está aqui conversando, eu estou aqui conversando com uma especialista em gestão de pessoas. Então eu vou aproveitar para saber como é que a Andréa está assimilando, como é que você está vendo essa transformação, né, na área de gestão de pessoas, principalmente depois da pandemia. A gente já falou um pouco, mas com certeza acredito que tenha mais coisas para você falar sobre isso e também sobre a tecnologia. A gente vê hoje a tecnologia cada vez mais inserida no dia a dia das pessoas. Algoritmos interferindo cada vez mais, a empregabilidade também, a gente vê um impacto muito grande. Como é que você está acompanhando isso? Tudo muito novo, né? Muito novo, muitos conceitos novos. Então assim, Maria, primeiramente, eu trouxe minha trajetória aqui, eu realmente tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu agradeço por cada líder que eu trabalhei, pessoas de grande relevância. No mercado aprendi muito e também os meus times, né, que eu tive, que estão sempre nota 10, que estão por aí hoje semeando aí esse bem, né, nas organizações. Mas olhando para esse novo, né, que a cada dia surgem coisas diferentes, o que eu vejo em primeiro lugar é assim, fazendo uma análise no tempo. Eu comecei a trabalhar numa função, né, num cargo que não existe mais, OIM. Assim como o cargo de OIM, outros cargos sumiram nesse tempo. OIM, explica pra gente. Organizações e métodos. Então, eu comecei a trabalhar em planta, em chão de fábrica, né, como OIM. Se transformou, enfim. Outros cargos como telefonista, né, eu também vi a extinção desta posição nas organizações. Tinha secretária para cada executivo, né? Isso trouxe um outro conceito hoje.
para as organizações, não mais aquela secretária, né, que cuida da agenda. É uma evolução da posição. O que eu estou querendo dizer com isso é, algumas posições são extintas no tempo e outras posições surgiram, né? Então eu vi também o nascimento, por exemplo, de PMOs, né, de People Analytics em RH, né, de 5 anos para cá, começamos a falar muito que tem a ver com essa questão dos dados que surgem, né? Então, People Analytics, inteligência de mercado, né? Que é essa análise de dados do mercado, como é que eu trago isso e dou sentido e encaixo isso na minha estratégia, no meu negócio. Então, ou seja, algumas posições somem, outras posições surgem. O que eu quero dizer com isso, gente, é que nós não somos o nosso cargo. Acho que essa é uma parte, assim, fundamental. Você fica atrelado ali numa posição, meu cargo não vai existir mais. Ok, né? Mas você quer fazer a mesma coisa sempre? Então, olha para dentro de você. Olha para as suas potencialidades. Por quê? A posição, ela muda de lugar. Mas o emprego em si, ele não some. Agora, o que tem que se manter é a sua empregabilidade. Então, assim, o que eu recomendo sempre? O futuro a gente não sabe, imagina, se eu soubesse, né? Cada dia surge uma coisa, início do ano eu nunca tinha ouvido falar em chat GPT, né? Hoje eu já fiz 3 cursos sobre o tema. É uma rapidez, né? Não é? Então, assim, o que a gente tem que ter é essa energia. Olhar para dentro de si, então esse autoconhecimento que eu tenho falado desde o início é muito importante. Olhar para suas capacidades, para suas potencialidades e investir, né? Então, assim, morre o ser humano que estanca. Tá? Lifelong learning, a vida é movimento. Você tem que ter na vida uma postura de aprendiz e de se manter relevante, né? Então, assim como a gente busca manter a empresa relevante, o indivíduo também tem que se manter relevante. Até porque ele também se transforma, né? Exatamente. Até porque a gente está o tempo todo em transformação constante, né? Não só na aparência, que é bem notável, mas realmente daquilo que a gente quer fazer. Como é que eu quero me posicionar na vida? Como é que eu quero impactar esse mundo que eu tô, né? Como é que eu deixo meu legado aqui? Como praticar esse autoconhecimento? Vou te pedir essa dica pra gente. Não, quando a gente fala de autoconhecimento, né, é engraçado, porque um dia eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa me perguntou assim: André, um dia assim, você igual você, a gente vou me conhecer totalmente. Eu falei, não, peraí, gente, a gente fala de autoconhecimento desde a época de Platão, né? Antes de Cristo a gente fala de autoconhecimento, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Famosa frase. Mas o que é isso? É basicamente você olhar para dentro de você e falar assim, puxa, o que eu estou sentindo? Começa por aí. Porque nós nos relacionamos com o mundo, Maria Rita, pelas nossas emoções. Não pelo nosso pensar, né? A gente se relaciona, em primeiro lugar, pela emoção que eu sinto, pela experiência que eu tenho. Então, a partir do momento que você consegue entender aquilo que você está sentindo, você consegue nomear aquilo que você está sentindo, né? É um exercício mesmo, tá? E você consegue, né, que eu chamo que é o advance do processo do autoconhecimento, é você entender por que você está se sentindo como você está se sentindo. Então, o espaço para que você busque isso são vários. Por exemplo, na Friendsbe, a gente tem ferramentas de autoconhecimento. Baixa o aplicativo, tem lá várias ferramentas de autoconhecimento que ajudam nesse processo. Você fazer terapia ajuda nesse processo, né? Você fazer meditação ajuda nesse processo. Você tem que achar o seu processo e naquele momento o que está sendo adequado para você. Tá? Então, essa é a dica, mas procure exercitar isso. Muito bem. Bom, conta pra gente como você conheceu a organização WCD Brasil, como é que você participa dela? Foi em 2019, quando eu estava cursando o programa para ser conselheira, formação em conselho, eu fiz na Sampo, Escola de Negócios, muito bom. E ali a coordenadora trouxe, né, esse conceito do WCD. O WCD naquele momento estava crescendo bastante, estava investindo nesse crescimento, em trazer esse conceito para o Brasil. Pelo menos eu entendo dessa forma, e eu fiquei com aquela vontade, mas a gente tinha que ser conselheira para fazer parte, né? Então, assim que eu efetivamente assumi posição em conselho, eu busquei me associar, porque eu acredito muito na força
do coletivo, Uhum. na força onde a gente entra e todas têm um objetivo comum. E o WCD, eu acho que atua como uma grande rede de apoio mútuo, né? Onde tem mulheres com objetivos de se apoiar, de se desenvolverem, de se ajudarem, né? Então, eu acho que isso conta bastante. Com certeza. Bom, a gente infelizmente está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, mas antes de encerrar, gostaria de pedir, André, uma dica de leitura. André, pode ficar à vontade, a dica de leitura que você quiser compartilhar com a gente. Pode ser um livro técnico, sobre gestão de pessoas, sobre o que você quiser. Também como pode ser um livro, né, mais de romance, um livro que você gosta de ler antes de dormir. Fica à vontade. Olha, tem um livro que eu li recentemente, que chama-se Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Mas por que eu estou recomendando? Porque tem tudo a ver com tudo que eu falei até aqui, né? É um livro para quem está pronto para se questionar. É provocador demais, né? E para quem está pronto, fala assim, caramba, aquilo do século XX, né, que eu comecei, acho que muitos executivos começaram a trabalhar no século XX, né, não funciona mais no século XXI, mudou mesmo, né, então, como é que não é receita, sabe, Maria Rita, não tem receita, acho que é um ponto fundamental, mas assim, como é que você abre o seu olhar para achar o jeito para a sua organização? Né? Aquilo que vai funcionar no teu mundo. A gente não tem cases de sucesso espalhados por aí na sociedade que a gente está hoje. Né? E fica uma tentativa muito grande de enquadrar o contexto atual naquilo que funcionou no passado. Né? Então, acho que esse livro, gente, Reinventando as Organizações, é muito interessante, provocativo e dá bastante aí para pensar. Ah, excelente. Bom, muito obrigada, Andréa, não só pela dica, mas por você estar aqui com a gente, compartilhando conosco a sua experiência, né? Tanto como executiva, como conselheira e como pessoa, né? Principalmente como pessoa. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Rita. Eu agradeço também o CRA por essa oportunidade, essa iniciativa fantástica. E obrigada, pessoal. E obrigada a vocês que ficaram conosco em mais um episódio da série Conselho de Mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa entrevista e também nos siga nas redes sociais do CRA São Paulo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.